Olá, seja bem-vindo você empresário, seja bem-vinda você empresária. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Ildete Tiri. E o tema da live de hoje é balanço patrimonial. Por que o balanço patrimonial pode salvar a sua empresa? Sim, é isso mesmo. Um balanço patrimonial pode sim salvar a sua empresa. Há diversas dúvidas quanto ao balanço patrimonial. E por isso mesmo, muitos empresários nem fazem o balanço patrimonial. E por que não fazem? O que é esse balanço patrimonial? Bem, o balanço patrimonial é um raio-x da real situação de como se encontra a saúde financeira da sua empresa, de como está o seu patrimônio líquido, quantos bens você tem, quanto de obrigações, quanto de passivos você se encontra na sua empresa agora. Tá, mas o que é passivo, o que é ativo, esses nomes, quando a gente não fala muito nesses termos, eles não são tão familiares, então não trazem muita referência para o empresário que não tem tanta referência com esses nomes. Até sabe que existe, porque quem é dono de empresa sabe da existência de um balanço patrimonial e até sabe porque deve fazer, mas às vezes por uma falha, uma negligência, ou por querer economizar dinheiro, porque é o seguinte, o balanço patrimonial, ele é um serviço contábil, sim, é um serviço contábil. Mas o que acontece? Por alguns empresários não querer os pacotes completos de contador, porque o contador tem, né, o pacote com mais serviços e o pacote com menos serviços. Então, o pequeno empresário que é enquadrado no Simples Nacional, ele não é obrigatório, não tem a obrigatoriedade de fazer o balanço patrimonial. Então, o contador, né, como tem vários pacotes, tem um pacote mais completo, que inclui o balanço patrimonial, tem uma prestação de serviço que não inclui o balanço patrimonial. Então, o pequeno empresário que sabe que não tem essa obrigatoriedade, acaba não contratando esse tipo de serviço. Só que é ruim pelo sentido, ele não paga uma pessoa para fazer esse controle das finanças, do patrimônio dele, e pior, ele também não faz esse controle. Uma vez que ele não paga o contador, ele deveria fazer, mas ele negligencia e não faz. Tá, mas como eu falei em passivo, que é ativo, que são esses termos? A empresa, os bens, eles estão divididos entre ativo e passivo. Dentro do ativo são as entradas de dinheiro e dentro do passivo são as saídas de dinheiro. E como é que esses dinheiros saem, né? Através de compras, de investimentos, de várias formas que você pode fazer com que o dinheiro tenha saída. Mas também tem a entrada que é através do passivo, do ativo, aliás. E então, assim, tudo que você vende, você tem uma empresa, você presta serviço, você vende produto, você faz algum tipo de venda. Então, tudo que você vende é através do ativo. E dentro do ativo estão os bens e os bens e os direitos. Dentro dos bens tem duas classificações de bens: os bens tangíveis e os bens intangíveis. O que seriam os bens intangíveis? Seriam marcas e patente, seria o software que você contrata para sua empresa, o sistema que você coloca para utilizar dentro da sua empresa, para organizar a sua empresa, inovações tecnológicas que você coloca dentro da sua empresa, que você contrata, que você adquire. Então, todos esses são bens intangíveis. Agora, além dos intangíveis, tem os tangíveis. O que seriam os bens tangíveis? Os bens tangíveis são os bens que você consegue tocar. Os intangíveis você sabe que existe e é importante, são bens importantes para a empresa, porque a empresa não vive sem um software, sem um sistema, ela tem a marca, tem a história dela, então tudo isso está dentro de algo intangível, mas não deixa de ser um bem. E no caso dos bens tangíveis, estão também duas classificações desses bens, que são os bens móveis e os bens imóveis. Então, nos bens móveis estão aqueles bens que você pode tocar, como as mobílias da sua empresa, as cadeiras, os computadores, as máquinas, os equipamentos,
Todos esses são bens que você consegue tocar. O carro que você usa para sua empresa, o celular que você usa para sua empresa, esses são bens móveis. As luminárias, toda a estrutura que você adquiriu e colocou dentro da empresa são bens móveis. Agora você também tem os bens imóveis. O que seriam esses bens imóveis? Os bens imóveis são sua casa, seu apartamento, uma construção que você fez, um terreno que você comprou. Esses imóveis, eles não podem ser retirados de um local e colocar em outro local. Esses são os bens imóveis. Mas além dos bens dentro do ativo, você também tem os seus direitos. Quais são os direitos que o empresário tem dentro do ativo? Os direitos de receber. Quando você vende, você tem o seu produto, você tem o seu serviço, então você vende aquele produto. Então, geralmente você não vende só à vista, você vende esse produto também no prazo. Então, você vende no cartão, você vende ele em duplicata, você vende em cheque promissório, que acho que hoje nem existe mais a questão de cheque. Você vende no prazo, não sei como. Então, esses são os seus direitos de receber, porque você tem um produto, você vende, então você tem os seus direitos, que está dentro do ativo. E ainda dentro do ativo tem os direitos circulantes e os não circulantes. O que seria então o bem circulante? O bem circulante é aquele que você pode reverter em dinheiro de uma maneira mais rápida. É a conta bancária, é o seu estoque que você vende todos os dias. Aquilo lá entra para o caixa de uma maneira bem rápida. O dinheiro, qualquer tipo de dinheiro que entra no seu caixa de maneira mais rápida, que você converte em dinheiro, o seu fluxo de caixa, eles são direitos circulantes. E além desse direito circulante, tem o direito não circulante, que é no caso de você tem um imóvel, por exemplo, você quer vender um imóvel ou um carro. Aí você vai fazer análise de preço, uma coisa que vai ser mais demorada. Então, enquanto você faz essa análise de preço, que você tem um apartamento, quer vender o seu apartamento, você contrata um corretor, o corretor vai lá, olha, analisa o mercado, vê o valor do seu apartamento, você coloca a placa, até você vender demora alguns dias. Então, esses que demoram um certo tempo, ele é classificado como bens não circulantes, porque não circula rápido na entrada de caixa, no fluxo de caixa diário. Então, todos esses tópicos, esses itens que eu falei, fazem parte do seu ativo, dos seus bens, do balanço patrimonial do lado ativo, porque o balanço patrimonial, ele está dividido, eu fiz aqui como eu estava estudando, né? O balanço patrimonial, ele tem o ativo e o passivo. Dentro do ativo estão os bens e os direitos, foram os bens que eu falei, né? E as obrigações eu vou falar agora. Os bens, que são aqueles bens tangíveis e intangíveis, e os direitos, né? Os direitos de recebimento dos seus clientes. Quando você faz venda, você tem o direito de receber o seu dinheiro. Então, essa parte é positiva que entra para o caixa da sua empresa, para o seu patrimônio líquido, que está dentro do seu balanço patrimonial. Agora, o que está dentro das obrigações, que é o seu ativo, não, que é o seu passivo. O que está dentro do seu passivo são as obrigações, que seria o pagamento de fornecedores, seria pagamento de folha de salário, seria pagamento que você compra em cartão, que você compra em 30 dias, compra no prazo, né? 30, 60, 90. Tem empresário que compra até coisas de um ano. São as obrigações. Quando você faz um investimento, você tem a obrigação de pagar aquele investimento. Quando você pega emprestado um dinheiro de alguém, você tem a obrigação de pagar aquele dinheiro. Então, as obrigações estão dentro do passivo. E o gente de Deus, é muita coisa para eu pensar, é muita coisa para eu fazer. Pois é, se você não quer sair da sua zona de conforto para você controlar o seu patrimônio, você precisa pagar um profissional para fazer isso para você. Mas você pode pensar o seguinte, não, eu mesmo agora eu sei que tem o ativo, que é tudo que eu recebo, é tudo que é positivo, e tem o passivo, que é tudo que é negativo. Porque o que consiste de fato um balanço patrimonial é você diminuir o seu ativo pelo passivo e você encontrar o seu patrimônio líquido. Será que vai dar positivo? Será que vai dar negativo?
Porque quando você coloca tudo na ponta do lápis, né? Todas as suas despesas, todas as suas obrigações, todos os seus direitos, e você diminui um pelo outro, você encontra ali o seu balanço patrimonial. É muito simples. É só você somar tudo que você tem e que você tem a receber, e tudo que você comprou e que você vai pagar. Então não é algo tão complicado. Mas assim, é cheio de cálculo e nem todo empresário quer fazer. E como não é uma obrigatoriedade, porque ele está enquadrado em Simples Nacional, ele acha que pode ficar sem fazer, e pode ficar sem fazer. Só que isso prejudica porque você não tem a clareza do seu patrimônio, você não sabe como está o seu patrimônio. Se eu te perguntar hoje, você saberia como está o equilíbrio do seu patrimônio, se você tem mais passivo ou se você tem mais ativo? Eu acredito que você nem tem essa informação. Então, por isso é importante que você tenha o seu balanço patrimonial. Pronto, agora você decidiu o que você vai fazer, que isso vai lhe trazer mais clareza para sua empresa. Por onde você deve começar? Eu te digo que você deve começar partindo do princípio de que tudo que você compra, você deve lançar no sistema. Tudo que você vende deve ser lançado no sistema. Comece pelo seu fluxo de caixa diário, porque uma vez que você começa pelo seu fluxo de caixa diário, você já começa a ter mais clareza de tudo que se refere ao seu financeiro. Então, uma vez que você já começou o seu fluxo de caixa diário, faça as DREs todos os meses, faça o seu balanço patrimonial todos os meses, e você vai precisar de um demonstrativo de resultado de exercício, que é o DRE. E o que tem nesse DRE? Estão ali os impostos que você paga, os investimentos que você faz, estão ali as despesas fixas, estão as despesas variáveis, estão as despesas administrativas, estão as comissões, está o seu prolabore. O DRE é bem completo. O DRE deve sim ser feito todos os meses. Então, se você já faz o seu fluxo de caixa todos os dias, chega no final do mês, você também tem o seu DRE. Chega no final do ano, você junta todos os DREs e você vai ter facilidade em fazer. No início você pode até achar difícil, mas você fazendo sempre, você não vai encontrar nenhuma dificuldade. É claro que para fins fiscais, o seu DRE, o seu balanço patrimonial não vai servir. Por quê? Vai precisar de um profissional contábil para você ter a assinatura. Mas se for só para você saber e ter clareza do seu patrimônio, você mesmo pode fazer esse balanço patrimonial, o seu balanço patrimonial. Então, sim, e além dessas vantagens, tem mais outras diversas vantagens. Qual seria, então, uma outra vantagem? Se você faz o acompanhamento do seu DRE mês após mês, digamos que você tem um sócio. Você tem um sócio e tem você, que são duas pessoas que fazem parte dessa empresa. Você é um empresário bem equilibrado, bem organizado. Você, de fato, tem ali o seu prolabore, mas você nem retira todos os meses. Por quê? Você é organizado e você tem suas finanças todas regulamentadas, todas dentro de uma planilha, tudo organizada. Mas o seu sócio já não é assim. O seu sócio faz vários vales durante o mês. Dentro do prolabore dele, dentro do contrato, né, tem uma porcentagem que ele pode retirar, né, fazer a retirada todos os meses. E o prolabore dele, digamos que o prolabore dele diz que ele pode tirar 10 mil. Mas o seu sócio chega no final do mês, ele fecha lá seus 12, 15 mil. Né? Dentro do contrato, a porcentagem que ele tem não é nessa proporção, é bem menos. Então, o que você pode fazer? O balanço patrimonial e o DRE pode te ajudar, inclusive, nessa decisão. Se você continua com o sócio que está bagunçando o seu financeiro, ou se você corrige o seu sócio, ou se você separa a sociedade. Então, até nesse sentido, o balanço patrimonial vai te ajudar a você ter mais decisões mais claras e saber como é que você pode fazer essa separação. Então, além dessa vantagem, tem outras vantagens, que seria o quê? Agora que você já fez o seu balanço patrimonial, você já sabe quanto você tem de patrimônio, o que você pode investir com o patrimônio que você tem. Você pode investir na infraestrutura da sua empresa, você pode investir em equipamentos, em melhorias de software, em
melhoramento na estrutura física do seu patrimônio, em reformas. Você pode fazer diversos investimentos, além de determinar metas, porque se você sabe que você tem ali 1 milhão, você tem 1 milhão, você fez o seu levantamento e tem 1 milhão de reais no seu balanço patrimonial líquido. Então você tem 1 milhão, você vai fazer o quê com esse 1 milhão? Você vai comprar, abrir outra empresa, vai fundar outra empresa. Uma vez que você tem tanta clareza, você pode determinar metas para sua empresa e você pode fazer planejamento estratégico. É claro, planejamento estratégico, você vai fazer planejamento estratégico para um determinado período, um período de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Quando você tem a clareza da sua empresa, você pode determinar metas. Porque quando você faz um planejamento estratégico, você vai ter que investir. Você vai ter que investir em diversos fatores. Então, é interessante você fazer nesse sentido o balanço patrimonial, né? Para você saber, de fato, o que você tem lá de patrimônio líquido, a quantidade de bens que você tem. Mas um outro fator importante também é o que o balanço patrimonial vai te mostrar. Durante 1 ano, durante 2 anos, durante 3 anos, durante você abriu a empresa já tem 5 anos no mercado, né? E a cada ano você faz o seu balanço patrimonial, você faz ali um rastreio de tudo que você tem. Então, uma vez que você tem, você vai saber, a minha empresa está crescendo quanto? Você consegue acompanhar o crescimento da sua empresa. A minha empresa está crescendo quanto por ano? A minha empresa está crescendo 100%, a minha empresa está crescendo 200, 300, 1000% por ano, porque com essa clareza, com esse documento, você consegue ter essas informações. Ano após ano, você consegue saber o quanto a sua empresa está crescendo. Então, é bastante interessante. Você mesmo está vendo que todas essas informações você só vai obter dentro de um balanço patrimonial. Algumas perguntas me surgiram durante a semana no direct, eu vou aproveitar e vou te responder aqui. Alguns empresários chegou para mim e perguntou, Ildete, o que pode acarretar na minha vida financeira, na minha vida pessoal, a falta de um balanço patrimonial. Um balanço patrimonial pode sim interferir na sua vida pessoal, sim. Porque se você não faz o seu balanço patrimonial, uma hora você compra tanto, você perde tanto controle e cresce tanto o seu passivo que uma hora você, se você for fazer o balanço, quando você vai ver, você já não tem nada. Você já não tem seus bens. Você está ali devendo demais, tem que vender o seu carro para estar pagando despesas, tem que estar pagando casas. Eu conheço empresários que perdeu tudo, porque não fez balanço patrimonial. Então, quando ele foi ver, ele tinha mais débito do que crédito na praça. Ele tinha mais obrigações do que os bens e os direitos. Então, até o nome, até a conta bancária, ele não podia usar, porque todo o dinheiro que ia para a conta bancária, o governo pegava. Então, até nesse sentido, é interessante você fazer o balanço patrimonial. E uma outra situação é, para empresários que querem participar de licitação, ele precisa sim de balanço patrimonial, que seja um balanço patrimonial assinado por um contador. Uma vez um empresário chegou para mim e queria saber se tinha como burlar, dar algum jeito nessa situação, porque ele queria participar da licitação, mas ele não estava se enquadrando, ele não tinha balanço patrimonial. E aí o que ele fez? Ele buscou com o contador dele não quis fazer. Então o que ele fez? Buscou um terceiro, um outro que simulou os bens dele, um patrimônio líquido, do qual era falso, e ele tentou passar na licitação, só que ele perdeu o dinheiro que ele pagou um terceiro, e ele não passou, pagou uma taxa, acho que era R$2.000, ele pagou R$1.000 para fazer esse balanço. E aí acabou que ele perdeu até esse dinheiro, porque não serviu de nada, ele não conseguiu passar, ser aprovado na licitação, e aí acabou perdendo esse dinheiro, não deu em nada. Além dessa pergunta, o pessoal também pergunta, em quanto tempo devo fazer o balanço patrimonial? O balanço patrimonial, ele deve ser realizado anualmente, no período de 12 meses. Todos os anos você tem que fazer. Entre o período de janeiro a dezembro é o período que você faz o seu balanço patrimonial.
E também, qual a importância da DRE e qual o período que deve ser feito o DRE? Também foi uma outra pergunta que me surgiu no direct. Bem, o DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, ele deve ser feito mês após mês. Porque é um exercício de 30 dias, então ele deve ser realizado no período de 30 dias. E, sim, ele é muito importante, porque ele tem todas as informações. O DRE vai mostrar se naquele mês você teve lucro ou você teve prejuízo. Quanto você teve de lucro na sua empresa? Quanto você teve de prejuízo na sua empresa? O DRE, ele te dá essa clareza. E é claro, né, você vai ter bastante clareza no momento de tomar as decisões. Um DRE, ele te ajuda na tomada de decisões, porque você vai saber quanto eu estou tendo de lucro, quanto eu estou tendo de prejuízo. E se você tem prejuízo, você pode fazer algum tipo de manobra para eliminar os seus prejuízos. E se você não faz análise nenhuma, você nem sabe que você está perdendo o seu patrimônio. Se você não faz análise nenhuma, você está aí a ver navios. E a qualquer momento você pode fechar suas portas. Então é isso que eu digo. Tenha um cuidado máximo com a saúde financeira da sua empresa. Busque estar em dias. Busque usar a ética. Busque fazer com que a sua empresa cresça cada vez mais. Porque quando você abriu a sua empresa, você queria ter lucro. E se você deixa as coisas acontecer de maneira solta, você não tem o cuidado com o financeiro da sua empresa, uma hora a sua empresa fecha mesmo. E é claro que você não abriu a empresa para gastar tempo, gastar energia, gastar o seu dia a dia, gastar dinheiro para abrir uma empresa e depois deixar a sua empresa fechar as portas por falta de cuidado. E hoje tem tantos meios de você encontrar informações, tecnologias, tem tantos meios de você buscar mais conhecimento, tem tantas maneiras de você segurar a sua empresa e fazer com que a sua empresa seja cada dia mais sustentável no mercado. Então eu te aconselho que você faça o balanço patrimonial todos os anos, que não descuide do seu DRE, que não descuide do seu fluxo de caixa, que cuide do seu financeiro, que cuide do seu patrimônio, porque quando você não cuida do seu patrimônio, isso acarreta na sua vida pessoal. Quando você não está bem, você pode ficar sem o seu carro de passeio, você não vai poder fazer suas viagens com a sua família, você não vai poder fazer novos investimentos na sua casa, na sua empresa, você não pode fazer novos investimentos em colaboradores, em treinamentos. Então, quando você tem o seu fluxo de caixa, quando você tem a sua vida financeira equilibrada, você tem um norte, você tem um rumo, você tem um guia. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva e me siga no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.